A alma dividida de Amenhotep. Uma jornada de integração da consciência. Amenhotep sente o último suspiro escapar de seus lábios. Diante de Anubis, sua consciência se expande como um rio que encontra o oceano. Duas vidas inteiras se revelam simultaneamente, uma de bondade infinita, outra de vingança sombria. Pela primeira vez em décadas, ele se lembra de tudo. O momento em que sua alma se partiu para proteger sua humanidade. O momento em que escolheu viver duas existências paralelas para sobreviver à dor insuportável. Agora, na balança do coração, ele precisa unificar essas duas metades para recriar uma realidade digna. Se você está sentindo essa energia de transformação total, deixa um like agora mesmo, porque o que aconteceu com Amenhotep pode mudar completamente como você vê sua própria vida. Mas como chegamos até aqui? Como um escriba respeitado do templo de Karnak, conseguiu viver duas vidas completamente diferentes sem que ninguém percebesse. Tudo começou 40 anos antes, quando Amenhotep tinha apenas 12 anos. O menino caminhava pelos corredores do Palácio Real carregando papiros sagrados. Seu pai, Khenti, era o conselheiro mais confiável do faraó. Sua mãe, Nefertari, ensinava hieróglifos para os filhos da nobreza. Uma família perfeita, respeitada, próspera. Até aquela noite fatídica que mudou tudo. Amenhotep acordou com gritos desesperados vindos do quarto dos pais. Encontrou sua mãe abraçada ao corpo, sem vida de seu pai. Veneno. A política sombria do palácio havia reclamado mais uma vítima inocente. Naquela noite, observando o desespero absoluto de sua mãe, algo dentro do menino se quebrou de forma irreparável. A dor era tanta que sua própria alma não conseguia processá-la. Então aconteceu algo impossível, algo que os textos místicos mencionavam apenas em sussurros. Sua consciência se dividiu. Uma parte permaneceu como o filho amoroso, cuidando da mãe enlutada. A outra parte jurou vingança eterna contra todos os responsáveis. Nos dias seguintes, as pessoas próximas começaram a notar algo estranho em Amenhotep. Às vezes, ele era o menino bondoso e estudioso de sempre. Outras vezes, seus olhos brilhavam com uma frieza assustadora. Mas ninguém podia imaginar que duas consciências distintas haviam nascido naquele momento de dor extrema. Durante 30 anos, Amenhotep viveu essa dualidade impossível. Durante o dia, era o escriba mais respeitado de Tebas. Copiava textos sagrados, ajudava os pobres, cuidava de sua mãe, até ela morrer em paz. À noite, a outra consciência assumia. Planejava, executava, eliminava um por um todos os envolvidos na morte de seu pai. Duas vidas, duas personalidades, um único corpo. A consciência bondosa não sabia das ações da vingança. A consciência vingativa não sentia o peso da compaixão. Era como se duas pessoas diferentes habitassem o mesmo corpo, alternando-se em um ciclo perfeito que durou décadas. Amenhotep desenvolveu uma habilidade única, de compartimentalizar completamente suas experiências. Pela manhã, ele meditava nos jardins do templo, estudava os mistérios de Thoth, ajudava peregrinos necessitados. Sua reputação como homem santo crescia por todo o Egito. Pela noite, essa mesma pessoa se transformava em um assassino metodical, utilizando conhecimentos de anatomia e química para eliminar alvos específicos. Nunca violência desnecessária, nunca inocentes. Apenas aqueles que haviam destruído sua família. Os dois lados de Amenhotep eram igualmente reais, igualmente intensos. O escriba bondoso genuinamente amava ajudar as pessoas e se dedicava aos estudos sagrados. O vingador sombrio genuinamente sentia prazer em cada justiça executada. Nenhum nem outro era falso. Ambos eram facetas autênticas de uma alma partida pela dor extrema de uma criança. Durante anos, esse sistema funcionou perfeitamente. Amenhotep conseguia viver duas vidas completas, sem que uma interferisse na outra. Era como se houvesse uma parede impenetrável em sua mente, separando completamente as duas experiências. Até que começou a envelhecer e essa divisão se tornou insustentável. Aos 52 anos, Amenhotep começou a ter lapsos.
momentos em que uma consciência sangrava para a outra. O escriba bondoso começava a ter pesadelos terríveis sobre atos de violência que não conseguia lembrar de ter cometido. O vingador sombrio começava a sentir remorso inexplicável por ações que considerava necessárias. A parede mental que havia protegido sua sanidade por 3 décadas estava se deteriorando. Pela primeira vez, Amenhotep começou a suspeitar que havia algo profundamente errado com sua mente, mas ainda não conseguia conectar completamente as duas realidades. Foi então que contraiu a doença que o levaria à morte. Uma febre misteriosa que os médicos não conseguiam explicar ou curar. Durante as semanas de agonia, delirando em sua cama, as duas consciências começaram a se chocar violentamente. Memórias se misturavam, personalidades se confrontavam. A realidade se tornava um caos incompreensível. Nos últimos dias de vida, Amenhotep finalmente compreendeu toda a verdade. Viu claramente como sua alma havia se dividido naquela noite terrível de sua infância. Como havia vivido 2 vidas paralelas por décadas. Como havia sido simultaneamente um santo e um assassino, um salvador e um destruidor. A revelação foi devastadora. Toda sua existência havia sido uma mentira elaborada que ele havia contado para si mesmo. Não era nem completamente bom, nem completamente mau. Era humano de uma forma impossível, dividido entre luz e sombra de maneira que nenhuma pessoa normal poderia suportar. Quando finalmente morreu, Amenhotep se encontrou no Duat, o mundo dos mortos egípcio. Diante dele estava Anubis, o deus com cabeça de chacal, guardião dos mortos. Ao lado, a balança que pesaria seu coração contra a pena da verdade. Mas pela primeira vez em sua existência, Amenhotep estava completo. As duas consciências haviam se unificado no momento da morte. Se você está sentindo essa transformação profunda, compartilha nos comentários. Qual parte de você mesmo você não consegue aceitar? Anubis olhou para Amenhotep com curiosidade divina. Nunca havia visto uma alma tão fragmentada conseguir se reunificar. O escriba assassino permaneceu em silêncio, processando décadas de memórias duplas que agora faziam sentido pela primeira vez. Sua alma se partiu para proteger sua essência, disse Anubis com voz que ecoava através de dimensões. Poucos humanos conseguem sobreviver a uma dor tão extrema, mantendo alguma sanidade. Você escolheu inconscientemente se dividir ao invés de se destruir completamente. Amenhotep assentiu, finalmente compreendendo. A divisão não havia sido fraqueza, havia sido um mecanismo de sobrevivência impossível. Sua alma havia encontrado uma forma de processar uma dor insuportável, mantendo tanto sua bondade quanto sua necessidade de justiça. Mas agora, continuou Anubis, você deve enfrentar a balança com toda a verdade de sua existência. Cada ato de bondade e cada ato de vingança serão pesados juntos. Não há mais como se esconder atrás da divisão. A balança se materializou diante dele. De um lado, a pena branca de Maat, representando a verdade universal. Do outro, um coração que batia com o peso de 2 vidas inteiras. Amenhotep sabia que este era o momento mais importante de sua existência. Não apenas desta vida, mas de toda a eternidade. Ele colocou o coração na balança. Imediatamente, memórias começaram a se projetar no ar como hieróglifos vivos. Todas as pessoas que havia ajudado como escriba bondoso. Todas as pessoas que havia eliminado como vingador sombrio. Cada momento de compaixão e cada momento de fúria. Tudo pesado igualmente. A balança oscilou dramaticamente para ambos os lados. O peso da bondade era imenso. Décadas ajudando os necessitados, preservando conhecimentos sagrados, cuidando de sua mãe. Mas o peso da vingança também era gigantesco. Vidas tiradas, famílias destruídas, ciclos de violência perpetuados. Por um momento eterno, a balança permaneceu em equilíbrio perfeito, nem pesando para a bondade, nem para a maldade. Anubis franziu a testa, confuso. Em milênios pesando corações, nunca havia visto um equilíbrio tão perfeito entre luz e sombra. Isto é impossível, murmurou o Deus dos mortos. Um coração humano sempre pende para um lado ou outro. Ou há mais bondade que maldade,
ou vice-versa, mas o seu está perfeitamente equilibrado. Foi então que Amenhotep teve uma revelação final. Sua alma não havia se dividido aleatoriamente, havia se dividido precisamente para manter esse equilíbrio. A parte bondosa havia crescido em compaixão exatamente na mesma proporção que a parte vingativa havia crescido em justiça. Inconscientemente, ele havia mantido suas duas naturezas em harmonia perfeita. Você representa algo único, disse Anubis lentamente. Uma alma humana que conseguiu integrar completamente sua luz e sua sombra, sem ser destruída por nenhuma das duas. Isto não é condenação, é transcendência. A balança começou a brilhar com uma luz dourada impossível. Em vez de pender para qualquer lado, ela se elevou, carregando tanto o coração quanto a pena para uma dimensão superior. Amenhotep havia alcançado algo que poucos mortais conseguem: a integração total de todos os aspectos de sua natureza. Você tem uma escolha, anunciou Anubis. Pode seguir para os campos de Junco, onde viverá em paz eterna com sua natureza unificada. Ou pode retornar ao mundo dos vivos através do portão de Osíris, carregando este conhecimento para ajudar outros humanos a integrarem suas próprias dualidades. Amenhotep olhou para trás, vendo através do véu da morte toda a humanidade lutando com suas próprias divisões internas. Pessoas fragmentadas por traumas, divididas entre impulsos contraditórios, incapazes de aceitar todos os aspectos de si mesmas. Ele havia descoberto algo que poderia transformar a experiência humana. Escolho retornar, disse com voz firme. Mas não como Amenhotep, o escriba dividido. Retorno como uma consciência unificada, capaz de ensinar outros a abraçarem suas totalidades sem julgamento. O portão de Osíris se abriu diante dele, revelando um caminho luminoso de volta ao mundo dos vivos. Mas desta vez, Amenhotep não estava fugindo de sua dor ou se dividindo para sobreviver. Estava retornando completo, integrado, pronto para compartilhar a sabedoria mais profunda que uma alma humana pode alcançar. Ao atravessar o portal, ele sentiu sua consciência se expandindo para além das limitações de uma única personalidade. Tornou-se um exemplo vivo de que é possível abraçar tanto a luz quanto a sombra, tanto a compaixão quanto a justiça, tanto o perdão quanto a necessidade de proteção. Amenhotep voltou ao mundo não para viver uma vida comum, mas para se tornar um guia para outras almas fragmentadas. Aqueles que haviam sido traumatizados, divididos, forçados a suprimir partes de si mesmos para sobreviver. Ele podia mostrar que a integração total era possível, que não era necessário escolher entre ser bom ou mau, forte ou gentil, amoroso ou protetor. Em sua nova existência, Amenhotep estabeleceu uma escola de mistérios onde ensinava o que chamava de caminho da alma unificada. Não através de teorias abstratas, mas através da demonstração viva de uma consciência que havia experimentado a divisão mais extrema e conseguido se reunificar completamente. Seus estudantes aprendiam que todos os traumas criam fragmentações, que todas as pessoas vivem, em algum grau, múltiplas personalidades para lidar com diferentes aspectos da vida, que a verdadeira cura não vem da escolha de uma faceta sobre outra, mas da integração amorosa de todas as partes de si mesmo. A técnica que Amenhotep desenvolveu ficou conhecida como ritual da alma espelhada. Os praticantes aprendiam a identificar suas diferentes facetas internas, dialogar com elas, compreender suas funções protetivas e, gradualmente, integrá-las em uma consciência unificada que honrava todos os aspectos de sua natureza. Milhares de pessoas que se sentiam fragmentadas, divididas, incapazes de se aceitar completamente, encontraram em Amenhotep não apenas um professor, mas um exemplo vivo de que a transcendência da dualidade interna era possível. Ele não negava que havia sido simultaneamente santo e assassino. Abraçava essa complexidade como parte essencial de sua humanidade. Se esta jornada de integração total tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários qual parte de você mesmo você mais luta para aceitar. Sua jornada de autoaceitação pode inspirar milhares de almas que também buscam se tornar completas. Lembre-se,
Você não precisa escolher entre suas diferentes facetas. Você precisa aprender a amá-las todas como partes sagradas de quem você realmente é.